Bom, irmãos, nós vamos falar então sobre a preguiça, atraso na evolução. É isso mesmo. A preguiça pode atrasar a sua evolução. Claro que tem aqueles momentos, não é, que você precisa de um descanso, que você está cansado, está exausto, ou também está tão aborrecido que precisa dar uma pausa, precisa deixar as coisas de lado, né? Mas é um momento de você voltar para si e fazer uma reflexão sobre a sua vida. Então, o significado de preguiça. A preguiça é definida como aversão ao trabalho, mas nós vamos ver vários tipos de preguiças, né? No decorrer do trabalho nós vamos estar falando de algumas aí. A preguiça é definida como aversão ao trabalho. É um sentimento, né, que faz a pessoa desqualificar-se, né? Desqualificar os problemas, as possibilidades e as soluções desses. Quer dizer, ela desqualifica os problemas e as possibilidades de soluções. Ela não quer saber de nada. Ela vai se depreciando e nada tem valor para ela. Ela vai se perdendo nessa clausura que ela vai se permitindo dentro dela. E tem, como eu falei, a preguiça ela não se resume à preguiça física. Preguiça física é triste, é inimiga, mas também tem a preguiça do pensar, do sentir e do agir também. A pessoa tem preguiça de pensar nas possibilidades que a vida pode dar a ela, né, de superar, de conquistar, de realizar, né, e sentir, procurar sentir coisas que vai te, né, enobrecer, que vai te engrandecer, que vai te permitir ser um novo homem, um novo ser. E por fim essa coisa, né, do agir, porque a vida é movimento constante. Quando você se permite a preguiça, você vai ficando para trás, porque a vida está prosseguindo, ela está caminhando e você acaba ficando para trás. Isso aí interfere no seu processo de evolução, ou seja, atrasa o seu processo de evolução. A crença básica sobre a preguiça é aquela coisa, não necessito aprender nada, né? Levando o ser ao movimento freador das ideias que poderiam, né, e ações que poderiam mudar a vida dele. Então ele diz, não necessito aprender nada. E aí ele vai deixando para depois, sabe? Deixando para quando puder, quando tiver vontade, quando for mais fácil. Essa é a questão do preguiçoso, não é? Ele sempre encontra uma justificativa para estar adiando, né, os seus compromissos. A preguiça, ela, como nós falamos, todas essas coisas ruins, né? Elas também guardam outros tipos de sentimentos, outras mazelas. Ela pode esconder, né, a sombra de uma depressão. A preguiça pode, né, estar escondendo a sombra de uma depressão. E também esconder até os medos, esconder os estresse. A pessoa pode estar estressada e ela se recuar. Ela pode estar com medo, pode se recuar, né? Ela está se escondendo. A preguiça está ali, né?
pode estar escondendo uma doença que está surgindo dentro de você. A depressão a- é muito. Nós vamos falar, já falamos sobre depressão, nós vamos estar falando sempre, né? De vez em quando vamos estar voltando nesse assunto, porque o tempo é curto e a gente precisa estar conversando muito sobre esse assunto da depressão. Então, essa preguiça pode estar escondendo, né? Por causa do medo, do estresse e a depressão, está escondendo. A pressão da sociedade, né, que cobra muito, que te enaltece excessivamente, sabe, que cobra as conquistas, realizações de objetivos. Então, a sociedade contribui muito para esse estresse, inclusive a depressão também. Essa pressão da sociedade, o ser chega naquele limite onde a preguiça se instala. Ele começa a se negar diante de tantas cobranças. Ele não vê possibilidade de, de cumprir as suas metas. A preguiça está ligada à lentidão ou moleza, muitas vezes negligenciada, não é? E negligencia com, sabe, com sutileza também. E as realizações de atividades vão ficando pelo caminho. Já você conhece alguma pessoa que começou um projeto e aí chega pelo meio, para, que nunca consegue terminar nada, começa a fazer uma cadeira, corta os 4 pés e esquece a cadeira, começa a fazer qualquer coisa na vida, mas ele não tem coragem, né, de ver o final. Ele sempre se cansa daquela ideia, daquele projeto no caminho. A preguiça que faz isso. Falar da preguiça significa descrever desde um dia de descanso, não é? Que queixamos de tudo, né? Mas precisamos de atividade para relaxar, não para alimentar a preguiça. Precisam de atividades para descansar, para relaxar, mas não para alimentar a preguiça. A preguiça é veneno, é maldosa, é destruidora, né? O descanso é necessário. O momento, né, de descanso promove a reabilitação de todos os corpos, principalmente do corpo mental, emocional e físico. Porque se o ser realmente vai descansar, ele consegue neutralizar essas pressões que nós falamos da própria sociedade, das cobranças. Ele consegue se firmar com ele, então ele tem mais força. A preguiça te tira do seu eixo, né? E te deixa aquela falta de vontade de retornar às atividades, né? Parece que tudo é pesado, tanto o trabalho físico quanto o mental também. Não tem força, sabe? Ela não consegue reagir, ela se entrega totalmente. Parece que a preguiça é um parceiro dela ali. Isso é doentio. Não há definições médicas que classifiquem a preguiça como uma patologia. Preguiça não é uma patologia em qualquer das terapias, né, médicas que tem por aí, inclusive psiquiátricas ou psicológicas. É o ser, né, se alimentando da inércia dentro dele. E isso, vendo do lado espiritual, nós podemos, além desse atraso, né, que motiva esse atraso, fazer com que o ser não produza
nada para trazer um agrado a ele mesmo, sabe? É uma satisfação de dizer assim, eu cumpri essa meta, eu fiz, eu realizei. Então, além dele falhar com o meio, com as pessoas, com o mundo, ele falha com ele, principalmente, porque ele não tem nada para dizer assim, eu fiz, eu tive vontade, eu construí, eu realizei. A preguiça vai neutralizando ele vai se permitindo, esse sentimento vai neutralizando ele. Não adianta você trazer possibilidades para ele, porque ele não tem vontade. Por mais que você tente, ele não vai ter coragem de levantar a cabeça, não, agora eu vou. É muito difícil. Como nós falamos, né? Os momentos de ócio também são indicados para a manutenção da saúde mental. Não é? Esses momentos, não uma preguiça cerceia a sua vontade, que limita o seu caminhar, que define caminhos do nada, define os caminhos do nada. Aí você está numa sintonia, não é? Muito doentia. A preguiça tem algumas patologias como narcolepsia, que é o excesso de sonolência. Vamos ver aí alguns dos sintomas, não é? Então a pessoa tem excesso de sonolência. A preguiça faz isso. Qualquer coisa ela está caindo, dormindo. Essa, né? Agora, a depressão é diferente. Ela pode até aparecer um pouquinho, né? Na falta de motivação. E a depressão pode também produzir esse cansaço, aquela sensação, aquela síndrome da fadiga crônica. A depressão faz isso. Agora a preguiça é diferente. Ela te deixa sonolento, dormindo demais, caindo pelos cantos, sabe? Sem força para lutar, sem vontade para reagir. Né? E a depressão não, ela te neutraliza completamente, é diferente. Não é só, você não vai ficar com preguiça, você vai ficar com nada tem valor para você, você não tem graça em nada. E muitas vezes confundimos, né? Hein? Vamos aí, tem uma pergunta? Pergunta de Wilson. Irmão, a preguiça como lentidão é uma das consequências. Poderia falar na preguiça como impedimento da evolução espiritual, pois estamos aqui para aprimoramento. Porque você, quando faz um projeto de uma encarnação, é para realizações, né? Essas realizações vão recompor a sua consciência, vai ajudar a reparar e está no projeto de reconstrução e de construção de novos projetos também para os desafios futuros. E quando a preguiça se instala, ela nem consegue reparar seu passado, porque para ela não tem mais importância, sabe? Ela acredita que não vale a pena, né, lutar, tentar lutar e fazer acontecer. E, além disso, ela não tem projeto nenhum para o futuro. Não é um futuro que nós sabemos que não devemos nos preocupar com o futuro. Mas a vida ela é regida de projetos. Você tem que fazer projeto de vida. E um ser, né, com essa doença, essa mazela ali tomando conta dele, ele não consegue nem ter vontade de fazer um projeto, ou seja, de pensar, e imagina de realizar. Então isso é um atraso na evolução dele. Pode perder até parte da encarnação e até uma encarnação.
Porque o tempo, para os encarnados, vocês encarnados, o que tem de mais precioso é o tempo. Não pode perder o tempo. Porque você não vai ver mais ele. O tempo passou, aquilo não existe mais. Não existe como você recuperar. Perdeu. Sim, irmão. Pode dar seu parecer, né? Então é importante isso. Entender que o tempo para o encarnado é precioso. E quando você deixa cair na preguiça, vai à inércia, nada mais. Você consegue, né? Uma energia que vai te tomando. E como nós falamos dessa força de atração de energias do mesmo padrão vibracional, que tipo de energia vai se aproximar dessa pessoa que está com preguiça? Seres que também falharam nas suas encarnações, que estão aí vagando, sabe, com a mente presa por não ter realizado e ainda continuam vivendo no plano espiritual, acreditando que nada vale a pena, que, sabe? E aí ele se aproxima daquela pessoa que está com preguiça e cria aquela simbiose. Essa simbiose é muito mais pesada, o ser não consegue, né? Ele vai atraindo esse tipo de energia, fica pior. Então ele pode perder a encarnação toda. E uma encarnação no processo de evolução quanto ser humano é muito valioso, não deve ser jogado, né, pela janela. Mais alguém? Nem todo preguiçoso está doente, mas algumas pessoas doentes, né, quando doentes, apresentam preguiça entre seus sintomas, não é? Nós sabemos que o corpo, ele produz hormônios que faz também com que a pessoa esteja viva, né? Esteja de vontade mesmo de agir. E quando ela fica doente, essas taxas hormonais elas caem, né? Vem uma debilidade também, não só orgânica, mas mental e emocional. Então, o ser, nem todo ser, todo preguiçoso é um doente. Mas os doentes costumam ficar nessa preguiça, porque falta energia, que tudo é energia, falta energia. E quando o ser não está doente, ele está na preguiça, está se deixando levar, se ele não tiver força para reagir, ele vai ficando também doente. Porque a preguiça pode ser um sintoma de algo que está errado no organismo, como eu falei, a questão dos hormônios, não é? A compreensão da preguiça pode buscar também outras causas, né? Algumas doenças podem ser decorrente da falta de motivação. Quando você deixa que a preguiça toma conta, né? A motivação vai lá embaixo, o entusiasmo, não tem nada, não é? E aí o sedentarismo, né, vem tomando conta, a pessoa não tem vontade de levantar, não tem vontade de se movimentar, para ir no banheiro ela demora, ela vai protelando aquilo, para tomar um copo d'água ela vai, não é, se arrastando, não, não cuida como deveria. Para tomar um banho ela deixa passar horas, olha lá, e às vezes até ficar sem tomar banho um dia ou mais. Então a preguiça faz isto, faz o ser abandonar a ele próprio. Então o sedentarismo é a preguiça se instalando. Sabe, eu não tenho vontade, poxa, eu preciso me exercitar, vai no médico, o médico, olha, pelo menos caminha aí 20 minutos, 30 minutos. E ele vai para casa e chega em casa ele não consegue. De repente os rins começam a dar problema, começa a retenção de líquido, começa inchaço, começa os edemas, daqui a pouco o fígado
vai cedendo também, engordurando, porque vai trabalhando com menos, vai trabalhando com mais lentidão, sabe? Porque essa sensação de preguiça, você vai transformando o seu corpo também em um corpo preguiçoso. Todos os seus órgãos começam a alimentar dessa energia, você vai baixando a frequência. Então os órgãos começam a baixar a frequência, não tem aquela motivação, aquela agilidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que pratica esporte, ela tem fome, ela tem vontade de comer, ela quer se alimentar, porque o corpo está ágil, o corpo está movimentando, produzindo, né, e desgastando energia. Ele quer alimento, então ele provoca essa vontade, né, essa fome, essa necessidade de se alimentar. E o ser, quando ele fica nessa preguiça, não é? Que vem o sedentarismo, ele não tem mais nada. O corpo dele vai adoecendo a cada dia. E se hoje ele levanta 8 horas, amanhã 9, amanhã 10, amanhã meio-dia, depois ele vai emendando um dia com o outro. Vai perdendo a graça de viver. É muito perigoso isso, é uma doença. Esse tipo de sentimento é uma doença destruidora. Alguém aí, irmão? Então, essa imobilidade pode trazer consequências. Né? Por exemplo, a questão da obesidade. A questão da obesidade tem muito relação com o sedentarismo. O sedentarismo é a preguiça. A preguiça não deixa você, entendeu? Praticar esporte, movimentar como deveria. E aí você vai ficando acima do peso. E aí vem o quê? Problemas cardíacos, diabetes, problemas de todas as espécies no corpo. Porque o organismo vai também, né, excedendo essa energia. E a preguiça te afasta dos maiores sonhos da sua vida, fingindo de amiga ainda. Ela finge ser sua amiga. Tem, que nós falamos lá. Preguiça mental também. Tem. Tem preguiça mental. Mas é. A gente fala sobre isso, né? A preguiça te afasta dos seus sonhos. Ela finge ser sua amiga. Ela, sabe, começa a colocar as coisas difíceis e se esquivar, levando você a se esquivar dos seus sonhos, seus projetos. Porque tudo para a pessoa, quando está nessa energia, ela não enxerga as possibilidades. Ela acha tudo difícil. Tem que caminhar 50 metros para conseguir isso. Ah, tudo é difícil. Então os sonhos vai ficando distante. E a preguiça vai acomodando você ali. Vamos, se acalma. Não, não tem pressa não. Né? Que a gente vai até falar ali, procrastinação é uma coisa que também é ruim, mas o ser está em atividade. Ele está negligenciando com, vamos dizer assim, as coisas que são mais necessárias, está protelando, né? E complicando a vida dele. Nós vamos falar mais um pouquinho depois. A primeira coisa que você precisa entender sobre a preguiça é que ela finge ser sua amiga. Não é? Sabe aquele dia que você... Nossa, ninguém desgosta da preguiça, sabe? Todo mundo gosta da preguiça. Aquela coisa que amanhece o dia e se fala, poxa, eu queria ficar embaixo da coberta, dormindo mais um pouco, deitado mais um pouco, ou com ar condicionado. Quer dizer, como? Não, ele acordou e quer ficar mais na cama, aí já não é mais descanso. Descanso mental não tem a ver com a cama, não é? Porque muitas pessoas deitam na cama e não existe descanso mental. Então, ele sempre quer dormir mais do que necessário.
quer ficar mais no seu quarto, preso ali. Esse é o papel da preguiça, ela vai te anulando, né? E ninguém gosta, né? Ninguém desgosta da preguiça. Quem é que não tem vontade, quando o despertador toca lá, 5 horas, 6 horas da manhã, que você tem que levantar para dar, dar os seus compromissos, né? E, e você olha assim, poxa, eu queria ficar um pouco mais na cama, embaixo dessa coberta, dentro desse quarto, nesse ar-condicionado, nesse fresquinho. Tem que ter muito cuidado com isso, porque se você deixa a semana que vem, vai querer mais, vai querer mais. Aquela pessoa também que fica na internet, por exemplo, né? E vai consumindo as suas energias. Eu quero ver mais um episódio da série. Sabe? Ele vai deixando ser envolvido. O corpo está entrando, o corpo mental, o corpo emocional, o corpo físico está indo. Está indo. Depois ele não consegue reagir, ele não consegue fugir desse sistema, não é? Que condiciona vocês, que coloca uma série na televisão, na internet, e sabe, um atrás da outra, por mais que você assista, amanhã já tem outra temporada, tem outro capítulo. Nunca para. E aí você vai se deixando, se deixando, se deixando. Quando você olha, o dia está acabando e você não fez nada. Quando você olhar, sua encarnação está terminando e você jogou seu tempo fora. Cientificamente falando, a preguiça é uma característica de todos os indivíduos. Entendeu? Não tem problema que essa preguiça esteja ali caminhando com você. É uma tendência natural, né? Porque o organismo precisa disso. Isso vem lá do passado, dos primórdios dos homens, não é? O que os homens faziam antigamente? Ele tinha que comer, dormir, descansar, descansar, descansar para poupar energia. Por que poupar energia? Se ele não poupar energia, quando, naquele tempo, que ele tinha que lutar contra o animal, né, feroz ali, para matar, para comer, para sobreviver, e até mesmo para evitar ser uma presa desses animais, não é? Então ele tinha que poupar energia. Então é a chamada da preguiça, você chama lá o índio da preguiça, o índio não é preguiçoso, é essa preguiça necessária para ele, que se ele não descansar, ele não tem força para lutar. Ele não tem força. Então ele é uma preguiça necessária, mas só que o mundo evoluiu, né? O mundo evoluiu. Não tem como você hoje, se você se deixar levar pela preguiça, não tem um animal para você correr atrás e desgastar a energia. Você acaba no sedentarismo, acaba engordando, acaba adoecendo, acaba perdendo o seu tempo. Então, como esses homens de antigamente tinham esse hábito, né, esses hábitos de poupar energia para, então, ir à caça, ir à luta para a sobrevivência, os homens de hoje também herdou, né? Os homens herdaram essa energia. Só que hoje não cabe mais. Hoje você mora em uma casa tão pequena que você mal fica em pé, mal pode dar 2 passos para lá, 2 passos para cá. Você entra no carro, da garagem até no carro, quantos passos? Você vai para o emprego, escada rolante, também tudo. Você não caminha mais, você não anda mais, você não movimenta mais.
entendeu? Então você precisa o quê? De uma academia, precisa de uma trilha, precisa de fazer alguma coisa. E se a preguiça não deixa você fazer isto, você vai ficar doente. Então, naquele tempo, era necessário que o homem tivesse essa preguiça ali atuando com ele, porque ele precisava economizar a energia, porque não havia, não é, como ele se alimentar. Não havia as presas tão fácil assim, ele tinha que correr atrás. Ainda correr também, às vezes, do predador. Precisava ter muita energia para encontrar a sua comida. E hoje em dia, não. A preguiça é veneno, é chamada preguiça. Você não tem como consumir energia, vai ficando doente. Hoje em dia, ficar sem fazer nada, poupando energia, pode estar te afastando dos maiores sonhos da sua vida. Sabe, se você se deixar, sabe, qualquer coisa tá bom. Aquela pessoa que ganha um salário assim, ó, pequeno, ela sabe que os outros ganham mais, mas ela não tem força para lutar, ela fica ali, sabe, vamos dizer assim, na periferia da vida, não tem coragem de reagir, de se colocar na vida. Aí os outros vão trabalhando, vão conquistando e qualquer coisa para ela, para ele satisfaz, porque ele não tem coragem. Ele não tem coragem de agir. É a preguiça que está tomando conta. A preguiça. Então, tira os seus sonhos. E as maiores doenças que nós falamos do ser, em termos de emocionais, né, é a falta de motivação, né, e do não movimento, desse sedentarismo. Então a vida precisa de motivação. E a preguiça não deixa você se motivar, sabe? Fazer de você um ser que movimenta no sentido de realizar. E aí nós falamos da questão da obesidade, né? Das doenças cardiovasculares, da diabetes. Tudo está relacionado com a preguiça. Pode ver que as pessoas doentes, nessas condições, muitas vezes elas estão envolvidas por essa energia. Agora vamos falar então da procrastinação. Procrastinação é diferente da preguiça, que também é ruim. A pessoa vai colocando as atividades mais necessárias por último, aquelas que dão mais trabalho e vão, sabe, se satisfazendo com as outras. Vai protelando, empurrando aquelas que dá mais trabalho, que ele não quer, não está afim. E aí, isso também é ruim. Mas isso não é preguiça, porque ele está colocando algo no lugar. Bom, eu não coloquei essa caixa para lá, deixo para colocar amanhã, mas eu vou colocar essa aqui, vou fazer outra coisa. E era importante colocar essa caixa para lá. Mas não é preguiça, ele não colocou lá, mas está fazendo outra coisa. Que pode ser importante, não tão importante como aquele e necessário como a outra, mas a procrastinação é perigosa também, tem que ter muito cuidado com ela. E a preguiça é diferente da procrastinação, não é? A inércia, o desânimo, a falta de vontade de qualquer coisa. Não tem vontade de nada, sabe? Ele troca uma hora de sono, um dia de sono, por qualquer coisa que você dê a ele como uma vantagem para ele crescer, para ele realizar. Ele se anula completamente. Quando a preguiça se agrava, o problema da preguiça se agrava, o ser começa a pensar demais, né? E a duvidar de si mesmo. Sabe? Ele começa a duvidar de si mesmo, que ele é capaz de fazer as coisas. Questiona-se tudo, né? O que está fazendo na vida, se está valendo a pena, sabe?
questiona, mas não vale a pena, isso aí é difícil. Não, isso aí, sabe, tudo para ele é difícil, então ele vai questionando tudo e não tem coragem de enfrentar. Tem alguém aí? Ninguém quer falar comigo hoje? O que eu fiz para vocês? Agora, a preguiça também pode representar a rebelião do corpo ao estilo de vida estressante que a pessoa está levando. Sabe aquela coisa muito cheia de tarefa que as pessoas acabam, né, desenvolvendo? Compromisso aqui, compromisso ali, tarefas e mais tarefas. Então o corpo dá aquele freio, né? Que podemos chamar de preguiça, essa preguiça necessária. Está chamando você para o descanso. De repente você fala, poxa, eu acordei com uma preguiça danada, eu não sou assim. É seu corpo dizendo, pare. É essa preguiça necessária que o organismo vai impor uma condição em você. Pare, pare. E muitas pessoas, mesmo assim, não ouvem. Só ouvem quando está no hospital. E muitas vezes nem ouvem. Porque quando sai do hospital continua o mesmo estilo de vida. O corpo então vai gritar, pedindo cansaço, pedindo lazer, né? Então dá aquela sensação de moleza, aquela vontade, né? É a preguiça falando, é a moleza do corpo, sabe? Tirando você desse estresse que provoca, né? Que é provocado por tanto acúmulo de tarefas. E aí nós vamos falar também sobre a melhor forma de vencer a preguiça. Que seria? Amanhã você pega o seu travesseiro, quando chegar às 7 horas, 6 horas, 5 horas da manhã que você tem que levantar, você coloca o travesseiro na face e durma o dia todo. Claro que não é isso, né? A melhor forma de vencer a preguiça é desafiando a sua própria maneira de pensar. Que a preguiça deixou tudo distante de você, tudo difícil, sabe? Como se fosse consumir muita energia. Você tem que desafiar esse pensamento, é os pensamentos que estão preguiça, como o nosso irmão falou ali. O pensamento ele fica preguiçoso, não acha, né, solução para as coisas, ele fica lento. Então precisa desafiar esse, esse corpo, né, de pensar, agir, ver as possibilidades, as probabilidades, né, que a vida está te oferecendo, escolhe aqui, escolhe ali, mas com desafios para a sua evolução. Alterar a perspectiva da vida, sabe? Aquela coisa que você tem de si mesmo. Ah, os outros lá dizendo, você é um preguiçoso, e você começa a acreditar. Você tem que mudar esse conceito dentro de você. Que preguiça que nada, eu não sou preguiçoso. Eu estava um pouco, né, abatido, cansado, mas eu não sou preguiçoso. Tem que dizer a si mesmo que você é cheio de vontade, você é otimista, você tem um compromisso, né, com a sua vida, com a sua encarnação, com a sua evolução. Tem que ir alimentando o seu ser dessa certeza, né? Desafiando os seus pensamentos que te levam à preguiça, à lentidão. Então você tem que colocar coisas que vai, né, te impulsionar. Bom, eu tenho que levar isso aqui para 50 metros, eu vou levar logo, mesmo que depois eu tenha que fazer isso aqui, eu vou fazer logo, vou realizar aquilo. Começar a impor sobre esses pensamentos de lentidão uma aceleração maior. Porque, né, na realidade, a preguiça é um estado e não uma característica do indivíduo permanente. Não é. Não é uma característica permanente do ser. É um estado temporário, que pode ter certeza. A hora que ele
reagir, se você agir nesses pensamentos, colocar os pensamentos para acelerar mais, né, que vai aparecer, né, as possibilidades, as probabilidades que vai te levar a, a conquistar seus objetivos, vai aparecendo, não é, essa coisa de novas possibilidades. Então a preguiça ela vai sendo pressionada, não é? Porque o ser não é essa característica não é permanente no ser. Porque todos nós nascemos para evoluir. Não há evolução sem o trabalho, sem o trabalho. Não há como evoluir sem o trabalho. Entendeu? Então é importante estar ciente disso. Eu preciso motivar os meus pensamentos primeiro, para que venham as possibilidades e eu consiga reagir a esse estado de inércia, mandar essa preguiça embora. É certo você dizer, em determinados momentos, né, que está com preguiça. É normal. Ah, hoje eu estou com preguiça. Né? Não é certo você dizer para você, eu sou um ser preguiçoso. Porque você ser um ser preguiçoso já está, você cedeu tudo. Você já se conformou com essa energia. Então a sua vida de manhã quando acorda, os dias que passam, do ano que passa, você já se conformou e já, não é, cedeu toda a sua força a essa preguiça. Então, não é justo você dizer que você é uma pessoa preguiçosa. Mas dizer, ah, hoje eu estou com uma preguiça danada, não tem nada de mal. Eu estou com a preguiça. Eu não sou um preguiçoso. É diferente. Que no momento que você admite e quer colocar ali que você é um ser preguiçoso, você perdeu. Aí fica difícil. Vamos lá então, as perguntas? Ninguém quer falar comigo hoje? Vamos aí. Pergunta de Carla. Quando se perde as forças para lutar diante das dificuldades que se apresentam na vida, é considerado preguiça ou depressão? É essa que você tem que buscar a conhecer bem de você, não é? Porque a preguiça ela não instala assim de vez. Né? Como a depressão também não instala de vez. Só que a depressão ela vai te trazendo outros tipos de sentimentos junto, sabe? De negação da vida. Você não acha a vida engraçada, não acha graça na vida lá fora, naquilo que as pessoas podem até contar uma anedota e você não consegue rir, por mais engraçado que seja. Quando você vê o outro conquistando e realizando, você não se motiva porque, sabe, o seu estado depressivo não comporta que você tenha esse olhar para as grandes realizações. Então a depressão ela te leva a murchar. Nós falamos que a depressão é a ausência de si mesmo. É como se você fosse ficando ausente de si. A preguiça não. Ela mantém você ali, vai te domando e vai te colocando do jeito que ela quer. A depressão não, ela vai te anulando, vai te tirando, sabe? A preguiça não, a preguiça você está vendo. Você preguiçoso, ele está vendo, sabe? Está vendo tudo passar na frente dele, mas está nem aí. Agora a pessoa depressiva, ela já nem vê. Ela não consegue conciliar aquilo ali como uma importância na vida. Ela se neutraliza completamente. É diferente. Sim, irmão. Mais alguém? Como nós falamos, com o passar dos dias nós vamos voltar a falar da depressão. Depressão hoje atinge uma grande parte da humanidade. E
em todas as camadas da sociedade. Ela não escolhe condição financeira, não escolhe aquele que tenha conhecimento ou não, que é uma pessoa culta, que é uma pessoa conhecedora disso, daquilo, vivida naquilo outro. A depressão, ela é muito desastrosa e hoje uma grande parte da humanidade está em depressão. A maior parte de vocês está com um nível pequeno e está se desenvolvendo, não é? Está crescendo. Porque o sistema mesmo favorece isso. Porque o sistema diz que você tem que ter. O sistema não diz que você precisa ser. Ele diz que você tem que ter. E esse ter não tem limite. Então você não tem onde chegar. É como se fosse uma estrada que você vai chegar lá e o seu algoz vai dizer, não, agora você tem que caminhar mais. Você chega no destino, o algoz diz que você tem que caminhar mais. E o algoz, nesse sentido aí, é o sistema, que diz que você tem um carro, mas quando você paga o seu carro, você começa a olhar que você tem que ter um carro novo. Ou daqui a pouco que a esposa, o marido, o filho tem que ter um carro, tem 2, 3. Não é? Então é aquilo, você chega naquele limite e o sistema cobra que você vai mais além desse limite. E a pessoa não percebe, mas ela está entrando em depressão, porque ela nunca alcança o limite. Ela nunca alcança a satisfação plena dela. Sabe, conquistou uma coisa, realizou, ela já tem que ir em busca de outra. Comprou um celular novo amanhã, a semana que vem o celular já está fora vamos dizer, da atualidade, já mudou. Então as pessoas vivem em torno disso, o sistema vai fazendo com que você, né? Não é a preguiça. A preguiça está mostrando um celular novo para a pessoa, entendeu? Vou ficar com meu velhinho mesmo aqui, mas eu não vou, não é? Não quero não, não é? Já é o contrário. A depressão vai te esmagando, ela vai te levando lá, quando você chegou naquele limite, aí ela, pô, tomou conta. Aí você procura respirar, não consegue mais. É o estresse, não é? Que vai te consumindo, ansiedade. Quando você vê, é uma armadilha. Quando você vê, já está tomado. Porque você olha pelo lado, vê tudo que você comprou, sabe? E vai procurar sentido naquilo e não acha. Não acha. Não vê sentido naquilo. E aquele mesmo que nunca comprou nada, ele olha na televisão, na internet, todo o modelo de um homem bonito, o modelo de uma mulher bonita, de um cabelo bonito. Então, o sistema vai dizendo tudo isso. E as pessoas não têm naquele momento, e talvez nem precisaria ter, né? Mas ela fica, sabe, se sentindo um nada. Isso também vai à depressão. Aquele que tem demais é aquele que não tem condição de possuir. Então está atingindo todas as camadas da sociedade. A questão mesmo da família, não é, que está cada dia mais distante um do outro por causa desse meio revolucionário de comunicação, está fazendo com que o ser esteja sozinho, cada vez mais sozinho. Então, quando vem os problemas, ele não consegue dividir com a família. A família está desagregada, não é? E o que acontece aí? Não tem um apoio. Então ele se vê sozinho e não conversa. A pessoa não conversa nada dos seus problemas com o pai, com a mãe, com o filho, com o irmão, com as pessoas, porque ela se restringe naquele mundo. É a depressão se instalando. O que tem de jovens, não é? A questão dos idosos mesmo.
a depressão nos idosos, um abandono, mesmo dentro de casa. Ah, meu pai é querido, eu quero ele morando comigo na minha casa até seus últimos dias. Mas, ó, pai, fica aí que eu tenho que dar uma saída ali, eu tenho que ir com a minha esposa no shopping, eu tenho que ir com meu filho ao cinema, e o papai e a mamãe ficam lá, sabe? Está dentro de casa, mas está excluído. E os filhos se contentam com isso, porque está ali, está comendo, está olhando, se está tomando remédio, se está se cuidando, mas não pensa que o pai, que a mãe, que aquele que está ali precisa de atenção, precisa de cuidados, outros cuidados, não só alimentação, não só remédio, né? Então, nas crianças, as crianças estão com depressão. Por quê? Porque já acabou de ter o bebê, daqui já está fazendo um programa para ela em uma creche, terceirizando a responsabilidade, mandando cada vez mais cedo os filhos para a creche, escola, entendeu? Como se fossem robôs, que fossem todos criados ali, 20, 30, 50 crianças ou mais, com a mesma metodologia. E a criança chega em casa, vai ver o pai e a mãe 1 hora, talvez, de noite, ou no período que o pai e a mãe vai pegar na escola e já sai correndo para o trabalho e já tem que dormir porque amanhã cedo tem que levantar. E é a criança que estressa. Crianças estão com depressão porque é tanta cobrança. Ah, você tem que ir para a escola, você tem que ir para a escola de balé, a escola de inglês, a escola disso, a escola daquilo. Você tem que aprender isso, tem que desenvolver aquilo. E a criança vai, sabe, se sufocando e entra em depressão. O que tem de crianças, até bebês já estão entrando em depressão, porque o choro da criança incomoda os pais. Já não é mais um alerta para pegar no colo, não é? O choro de uma criança é pedindo cuidado, é uma dor, é uma, sabe, uma, uma ausência de um pai, de uma mãe, de um familiar. Então, tudo isso está acontecendo na sociedade humana hoje. Tudo para esse caminho da depressão. Né? É diferente da preguiça. A pessoa pode ter as coisas, mas não tem coragem de manter. Ela não tem vontade, ela vai se deixando, o corpo, os 3 corpos vão ficando numa lentidão, sabe? Que ela não consegue reagir. Ninguém aí, irmão? Então vamos lá, a pergunta. Valdelício, sinto que tenho um pouco de todas essas mazelas, e é muito difícil a luta que travo para tentar sair delas. É, é muito difícil mesmo, né? Porque tanto a preguiça como a depressão, né, ela vem devagar. Quando você tenta reagir, é como aquele predador que ele não faz barulho para que a presa não fuja, né? Então ele vai sorrateiramente ali, olha, quando a presa vê, já não consegue sair. É assim a preguiça, a depressão também. Sim, irmão. É difícil, mas é o objetivo maior, vencer a si mesmo. Sim, irmão. Paulo, irmão, eu sempre estou procurando algo para fazer, para não ser atingido pela preguiça. Embora meu corpo não esteja com essa vitalidade, mas eu não deixo de jeito nenhum. Sempre vou fazer algo porque é muito bom. É importantíssimo isso, não é? Agora, conhecer suas limitações, porque não adianta a pessoa, né, exigir mais do corpo do que aquilo que pode, né, ser utilizado. Então, tem que conhecer bem o corpo para que você
exija de si mesmo, para que coloque ele em movimento, que vá realizar suas tarefas do dia, sempre colocando essa dose de entusiasmo, de vontade, de acreditar, não é, que pode fazer melhor, e tudo bem. Agora, não pode exceder os limites também. Cada um tem um limite. Eu não vou dizer qual é o seu, qual é o do outro, cada um tem que ver o seu limite. A sua condição física, emocional e mental. Mais alguém? Quanto tempo ainda temos? Temos 3 minutos. Alguém não quer aí falar, quer completar ou quer perguntar a última, fazer a última pergunta? Como? Muito bem. Ficaram acanhados de falar da preguiça, não foi? Ou ficaram com preguiça de fazer as perguntas? Então não fique triste não, porque a preguiça é um estado momentâneo, não é uma coisa permanente, não é uma doença permanente do ser humano. Ele é o contrário. Ele tem que movimentar, ele sabe que tem, e as forças, né, do movimento ascendente vai sempre estar impulsionando ele. Então não fique triste aí, eu tive aquele dia de preguiça, mas procure reagir. Procure reagir, não dê vazão a esse tipo de energia, senão você vai entrar em uma situação quase que irreversível para uma encarnação e perder seu tempo. Tá bem? Então aqui eu deixo o agradecimento de todo o corpo voluntariado do Amigos da Vida, do plano físico e também do plano espiritual, pela participação de vocês, por estar contribuindo, né, com essa live. E também quero pedir aquilo de sempre. Com o nosso irmão Uriel vai dar a lista de coisas que nós precisamos estar pedindo, para vocês nos ajudarem, tá bem? Obrigado por tudo e fiquem em paz.